Bem-vindas, crianças de Jesus! Que saudadonas que eu estou de vocês! Mas olha que legal, nós podemos estar aqui juntinhos para cultuar o nosso Deus no nosso culto infantil. E hoje nós vamos lançar a data da tão esperada live de gincanas. Tchan, 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 tchan! Vai ser dia 16 de agosto, domingo, dia 16 de agosto, 11 horas. Se você por acaso perdeu alguma historinha, não tem problema. Se você quiser lembrar alguma historinha também, corre no nosso canal e assiste, porque todas vão estar lá. Olha só, nós temos alguma aqui para vocês lembrarem, tá bom? Então, por favor, gente, não deixe de assistir nenhuma aula. Até lá nós temos histórias que vão estar acontecendo e rolando, tá bom? Assiste, não perca por nada. Eu, se fosse você, não perdia. Anota e não deixa de estar com a gente nessa live que vai ser muito legal. Lembrando que tem brindes, tá bom? E para hoje, nós vamos começar respirando, pensando no nosso Deus, com todo o nosso coração. E agora, para encher o nosso coração de amor, o amor do nosso Deus, nós vamos ouvir a voz dele. Nós vamos ler o texto que está lá em João, capítulo 13, versículo 35. João 13, 35. E diz assim a palavra de Deus quando Jesus falava para os seus discípulos: Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Essa é uma ordem que Jesus deu para os seus discípulos. Você é discípulo de Jesus? Eu sou discípulo de Jesus. E quando ele nos pede, nós precisamos obedecer. Não por obrigação, mas por amor. Mas que amor é esse? É um amor que a gente acha a outra pessoa legal. Mas é um amor mais ainda que a gente não acha a pessoa tão legal e a gente ama a si mesmo. É um amor de amar todos igual, da mesma forma. Às vezes tem pessoas que nos deixam chateados, que nos deixam bravos, que nos deixam tristes. Mas essas pessoas, Jesus diz pra gente amar do mesmo jeito ou até mais. Ele diz que nós precisamos amar os nossos inimigos. O amor tem que ser para todo mundo. E sabe de uma coisa? Ninguém vive sozinho neste mundo. Não é à toa que Deus criou tantas pessoas para viverem juntas. Por isso agora eu quero convidar você a orar. Feche os seus olhinhos e vamos orar por todas as pessoas que estão ao nosso redor. Aquelas que a gente conhece, aquelas que a gente conhece só um pouco, a que a gente ama muito e que a gente precisa amar mais, tá bom? Feche os seus olhinhos e ore com a tia Lu. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos amou primeiro. Deus, nós sabemos que muitas vezes o nosso coração não sabe amar, mas nos ensine, Deus, nos ajude, coloca amor em nosso coração. Amor por aqueles que precisam, amor por aqueles que não são tão amados, Deus. Nos ajude a amar aquelas pessoas que nos chateiam, que nós brigamos, que nos deixam tristes, Deus. Mas são as pessoas que o Senhor colocou ao nosso redor, Deus. Nos ajude a amá-las. E da mesma forma, nós sabemos que nós também seremos amados, porque nós somos seus discípulos, Jesus. E nós queremos parecer com o Senhor, demonstrando amor para todas as pessoas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos louvar a Deus agora, entendendo que, assim como uma parte de todo do corpo, a boca, a orelha, o ouvido, tudo é tão importante. Ninguém vive sozinho. Nós todos somos complementos e devemos amar uns aos outros. Se o corpo todo fosse olho, como a gente poderia escutar? Se o corpo todo fosse orelha, como a gente poderia cheirar? Se o corpo todo fosse mão, como a gente poderia andar? Se o corpo todo fosse pé, como a gente poderia cantar? Assim como cada parte do corpo é diferente e importante para todo, ninguém pode fazer nada sozinho, todos somos complemento do outro. Assim como cada parte do corpo é diferente e importante para todo, ninguém pode fazer nada sozinho, todos somos complemento do outro. Se o corpo todo
Se o corpo todo fosse perna, como a gente poderia pensar? Se o corpo todo fosse nariz, como a gente poderia pular? Assim como cada parte do corpo é diferente e importante pro todo, ninguém pode fazer nada sozinho, todos somos complemento do outro. Assim como cada parte do corpo é diferente e importante pro todo, ninguém pode fazer nada sozinho, todos somos complemento do outro. Precisamos uns dos outros, em Cristo somos um só corpo. Crianças, vocês têm irmãos? Aqueles irmãos de sangue que crescem, nascem com a gente, crescem com a gente na nossa casa. Os irmãos de coração, aquelas pessoas que desde pequenininho estão com a gente e quando tá grandão a gente é super amigo, super chegado, parceiro. Você tem irmãos? Eu tenho 2 irmãos. Eu tenho minha irmã Lorena e eu tenho meu irmão Eduardo. E eu amo muito os meus irmãos. Mesmo que às vezes a gente não dá certo, às vezes a gente briga sim. Mas esse amor de irmão supera toda e qualquer coisa. A história de hoje vai contar pra gente sobre 2 irmãos que brigaram muito e brigaram feio. Fica ligadinho aí pra você assistir. Olá, meus queridos irmãozinhos. Eu sou a Tia Beth. E eu sou a Tia Cris. Como vai vocês? Nós somos irmãs. Sim, nós somos irmãs. Nós somos filhos do senhor Sebastião e da dona Célia. Nós temos mais 2 irmãos, a Idelma e o Gilmar. E vocês, têm irmãos? Meus queridos irmãozinhos, nós desejamos que vocês estejam cheios da graça, da paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós viemos aqui para contar uma história de 2 irmãos. O Jacó, que significa trapaceiro, E Esaú, que significa peludo. A história de Esaú e de Jacó nós encontramos na Bíblia, no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, bem no comecinho da Bíblia. Esaú e Jacó eram filhos de Isaque e de Rebeca. E eles nasceram no mesmo dia, eles eram gêmeos. Eles eram muito diferentes um do outro. Esaú, que nasceu primeiro, gostava muito de caçar. E Jacó, que nasceu depois, ele gostava mais de ficar em casa com sua mãe cozinhando. Essas diferenças acabaram fazendo com que Isaque se apegasse mais a Esaú e Rebeca se apegasse mais a Jacó. Os meninos cresceram e certo dia, Esaú, voltando de uma caçada, morrendo de fome, encontrou Jacó fazendo um cozido de lentilha. Então Esaú pediu um pouco de comida a Jacó, porque ele estava faminto. Mas o irmão falou que só daria para ele aquela comida se ele entregasse o direito de filho mais velho para ele, quando Isaque morresse. E a fome de Esaú era tão grande e para ele, naquele momento, tomar o lugar do pai não tinha muita importância. Então ele disse para o irmão que podia ficar com os seus direitos. Esaú não se atentou para toda a bênção que estava na sua direção e a entregou para Jacó. Jacó recebeu a bênção de seu pai Isaque no lugar de Esaú, fazendo-se passar pelo irmão. E sabe como ele fez isso? Ele enganou seu pai, porque Jacó não tinha pelo nos braços e Esaú ele era bem peludo. O que Jacó fez? Ele pegou a pele, o pelo de uma ovelha e colocou nos seus braços. E como seu pai estava velhinho, meio cego, ele não percebeu que era o filho que não tinha pelo. Ele se enganou e abençoou a si mesmo. Mas quando o irmão percebeu que havia sido enganado, que havia perdido a sua bênção, ele ficou tão irado, mas ele ficou tão bravo, que ele queria matá-lo. E por isso a sua mãe Rebeca mandou Jacó para bem longe. Irmãozinhos, além dessa história, hoje eu quero falar com vocês um pouquinho a respeito de uma coisa que acontece entre os irmãos: as brigas. Sempre ouvimos dizer que os irmãos brigam e que isso é assim mesmo, porque Caim, ele brigou com Abel, Jacó, ele enganou a Esaú, os filhos de Davi também brigavam. Então isso é normal? Não. Irmãos têm o mesmo sangue, os mesmos pais, nasceram na mesma família, compartilham todas as coisas e devem ser unidos.
Os irmãos, eles devem ser amigos, eles devem se ajudar, eles não criar problemas uns para os outros. Os mais velhos precisam ajudar os mais novos e os mais novos precisam reconhecer a autoridade dos mais velhos. Embora os irmãos sejam diferentes, eles carregam o mesmo nome e características semelhantes. Sabe, Cris, eu acho importante a gente falar também um pouquinho com os papais e com as mamães. Papais, é preciso ter cuidado para não agirem igual Isaac e Rebeca. A Bíblia diz que Isaac amava mais Esaú e que Rebeca amava mais a Jacó. E isso gerou muita disputa entre os irmãos. Os filhos devem ser tratados da mesma maneira, da mesma forma, com a mesma disciplina e com os mesmos direitos. Irmãozinhos, apesar de eu ser um pouco mais velha que a Beth, eu sou 2 anos mais velha que a Beth. Porém, eu sempre cuidei dela, sempre. A minha mãe, ela saía para trabalhar, o meu pai também saía para trabalhar e eu cuidava dela. Eu dava banho, eu dava comida para ela, eu trocava, eu sempre cuidei da minha irmã com muito amor. E até hoje eu cuido dela com muito amor. Inclusive, eu mimo muito a minha irmã, porque eu amo muito a minha irmã. Isso é verdade, ela me mima muito, mas o nosso amor um pela outra é muito grande. Crianças, nossos irmãos são a nossa família e devemos amá-los de coração. As brigas não podem estar na nossa casa. Esperamos que tenham gostado dessa história. E agora nós vamos orar. Orar para que Deus nos abençoe, para que Deus abençoe a nossa família e que Deus abençoe os nossos irmãos. Vamos lá? Senhor Jesus, aqui na sua presença, Senhor, queremos te louvar, queremos te agradecer pelos nossos irmãos, Senhor. Queremos te agradecer pela nossa família, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, vem abençoar o meu irmão, a minha irmã, Senhor, para que nós possamos ter união, Senhor, para que nós possamos ser gratos, Senhor, por essa família tão abençoada que nós temos. Em nome de Jesus. Amém! Tchau, amiguinhos! Tchau, amiguinhos! Até mais! Sabe a história de Esaú e Jacó? Sabe como terminou? Depois de muitos e muitos anos, eles se reencontraram e se perdoaram, mostrando pra gente a importância do outro na nossa vida, não é verdade? Assim também é Jesus. Deus teve um amor tão grande, mas tão grande, que Ele mandou Jesus para nos perdoar e nos perdoar de cada coisa feia, não é verdade, gente? Jesus nos amou muito e Ele nos ensinou que nós precisamos amar também. Ele nos amou com sua vida, Ele deu sua vida por nós. E você, tem amado os outros? Que nesse dia você possa aprender a amar mais e distribuir esse amor para todas as pessoas que estão ao seu redor. Que Jesus te abençoe e que você possa ser um discípulo que ama muito, muito, muito todas as pessoas que estão à sua volta. Um beijo e até a próxima!